jeito que você gosta. É só sintonizar, é só se ligar na próxima estação. A Rádio Cultura abre espaço para os assuntos que interessam aos mais diferentes segmentos da sociedade. Autoridades, políticos, médicos, lideranças de categorias e analistas discutem os assuntos que a cidade comenta. Quem é notícia, passa por aqui. Cultura Entrevista, com Hélio Júnior. É credibilidade no ar. Muito boa tarde, 1h55, 1h55, começando a partir de agora o nosso programa líder de audiência Cultura Entrevista, que hoje recebe com muito prazer 3 jovens aqui. Eu fico muito feliz quando eu recebo jovens aqui no programa para debater a política, né? Que eles fazem parte do Grupo de Estudos Libertários Mandacaru. Vamos entender melhor esse grupo e debater um pouco a política do momento. Diego Sintra, boa tarde, prazer tê-lo aqui no programa. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Um prazer sempre meu estar aqui nessa casa que eu tanto gosto, num programa que eu escuto sempre. E agradecer pelo espaço. É sempre bom a gente trazer novas ideias, apesar que o liberalismo não é uma ideia tão nova, é uma teoria muito antiga, mas a gente tem uma preponderância muito grande de discussão política do lado dos esquerdistas, do socialismo, principalmente aqui no Brasil. Então é sempre bom, agradeço o espaço para a gente ter essa oportunidade de trazer um pouco falar sobre liberdade política aqui no programa para os ouvintes da Rádio Cultura. Daniel, boa tarde, prazer tê-lo aqui no programa também. Boa tarde, Hélio. Também em nome do próprio grupo eu quero agradecer esse convite, porque se falar de liberdade sempre é bom, e a gente tem sempre que discutir isso aí, porque nossa liberdade vem sendo tolhida todos os dias, e a gente tem que sempre buscar mais e mais liberdade, porque nós somos livres. Pedro Holanda, boa tarde. Boa tarde, Hélio, boa tarde, pessoal da rádio, e é um prazer, né? A gente está trazendo uma nova perspectiva de política. A gente está muito acostumado com a perspectiva de que o Estado é importante, e a gente quer falar como a liberdade também é importante, e falar muito para o povo que já sabe isso. Na prática, o povo sabe que é eles por eles mesmos. Então a gente quer falar que existe uma teoria e uma perspectiva política que defende isso, que fala que não é o que falam por aí. Eu gosto de saber sempre que eu recebo pessoas novas aqui no programa, como elas começaram a se interessar, né, pela política. Fiquei muito feliz de saber que o Pedro é filho de Wellington, que é um grande amigo meu, e certamente quando chegar na parte dele ele deve falar sobre isso, que o Wellington é um militante político, né, da esquerda, das antigas aqui do PCdoB. Mas, Diego, fui eu que lhe coloquei na política ou não? Porque eu Diego no Facebook, eu trouxe Diego aqui para a rádio e filiei ele ao PSDB. Hein, Diego? Olha, eu sempre gostei de discutir política. Desde a minha adolescência, eu já fui um esquerdista, já fui inclusive filiado ao PT. Mas eu sempre gostei de discutir política. Eu acho que o Brasil... Mas pelos seus pais ou por conta própria? Não, por conta própria. Meu pai não tem nenhuma relação não com política. Acho que o Brasil passa por um momento, né, os últimos 10, 15 anos foram anos assim, importantes, que aconteceu muita coisa na política e mexeu muito com o Brasil. E a gente está vivendo cada vez mais uma consequência da aplicação de algumas teorias políticas. O brasileiro já teve esperança com o PT, hoje ele está totalmente decepcionado. Então, é uma onda, um vai e vem que exige que a gente esteja preparado, que a gente estude, que a gente corra atrás para conhecer. Eu já fui um esquerdista, né, como a gente costuma falar, já li autores de esquerda, Marx, entre outros, mas quando eu comecei a conhecer a teoria liberal com livros como Mises, como Hayek, eu comecei a ver o quão alienado eu estava e o quão eu estava carente de informações do outro lado. Porque a gente, quando acredita que o governo pode ser o salvador da pátria, a gente começa a depositar todas as nossas esperanças no político salvador, no político ideal, no partido político que vai resolver tudo. E a gente começa, à medida que a gente amadurece, a gente vê como é infantil essa crença. Porque o governo é feito de pessoas. Então, é muito ilusório a gente acreditar que vai surgir um salvador da pátria e com uma canetada vai resolver a economia do Brasil, vai resolver a desigualdade social. Então, eu vi como eu estava acreditando numa teoria ingênua. E aí eu comecei a me interessar, a estudar livros de liberalismo
eu acredito que é uma teoria que é muito mais técnica, que tem muito mais respaldo na realidade, e à medida que eu amadureci, eu me torno cada vez mais uma pessoa mais pragmática e menos utópica. Então, eu acredito que em virtude desse meu desenvolvimento pessoal, de se tornar uma pessoa mais prática, uma pessoa mais pragmática, eu terminei pendendo para esse lado do liberalismo, que é bastante interessante. Espero que a gente possa contribuir com o nosso debate hoje aqui. Daniel, você, quando foi que começou a se interessar Bem, por política? brasileiro, normalmente, ele já nasce político, né? Ele já nasce tendo opinião. É técnico de futebol e comentarista político. E médico. Médico também, né? Mas, assim, todo mundo é um pouco político, todo mundo tem seu lado na política. Eu sempre, desde a minha infância, eu tinha meu lado na política, tinha na minha família. Porém, quando foi na minha adolescência, comecei a me interessar por uma visão um pouco mais extrema, o socialismo, o comunismo, o anarcossocialismo, que comecei a ler teóricos sobre esses assuntos. Então, entrei no curso de administração, e no primeiro ano do curso de administração, conheci um autor liberal chamado Milton Friedman, que até hoje é um dos meus teóricos favoritos, e a ideia dele era bem diversa ao que eu já havia aprendido no passado. Quer dizer, ele defendia que as empresas, as pessoas, os indivíduos, eles devem ter liberdade para atuar, que quem vai regular se alguma coisa é boa ou ruim é o próprio mercado. Se você não gosta, não compre. Isso, em resumo, é a teoria que ele fala, é isso. Se aquela carne que você tem o grande açougue, o mercado nacional, mercado de Caruaru. Você vai lá, no açougueiro você não gosta, você não compra a carne dele, você vai comprar do que você conhece, que sabe que tem a carne boa. Isso, Milton Friedman, ele fala de uma maneira bem mais mastigada. E quando eu comecei a ler sobre ele, comecei a querer entender mais. Aí li vários outros teóricos, Hayek, que Diego já falou, Hayek, Mises, li Herbert Spencer, que já é do século XIX, já é um cara um pouco mais antigo, Adam Smith também, que é o pai da economia moderna. Aí isso me foi colocando cada vez mais me colocando com uma teoria cada vez mais consistente. E hoje eu sigo o liberalismo mais como convicção e muito menos como ideologia. Você, Pedro? Eu acho que já foi antecipado da minha base familiar, meu pai, o Wellington, e da minha mãe também, que sempre fez militância, inclusive no PT. Então, nunca me tentaram influenciar, mas naturalmente, convivendo na casa, sempre fazendo análise crítica, fui aprendendo. Eles são professores de história, então sempre tive material para ler e fui me familiarizando com a política no geral. Só que quando a gente vai chegando ali dos 18 para os 19 anos, a gente começa a buscar alguma forma de ganhar dinheiro. E aí, eu resolvi empreender, e aí eu disse, ou eu mantenho meu discurso socialista, ou eu vou ficar um pouco incoerente. E aí é quando a gente entrei no curso de economia, e aí eu comecei a conhecer que existia teorias, como os meninos falaram aqui, que fala também de outra perspectiva. E aí a gente começa a estudar e começa a defender com mais entendimento aquilo que a gente criticava sem conhecer tanto. E hoje é o que a gente pretende fazer, quando a gente cria esse grupo, mostrar para os jovens que geralmente se entra pela esquerda, isso é uma construção histórica. Meu pai disse que a gente até os 25, se você não for militante de esquerda, é improvável. E depois dos 25, se você continuar, é porque você é louco, né? Então, eu já passei dos 25, né? E o que a gente quer mostrar hoje, tenta fazer com esse grupo, é mostrar justamente para os estudantes que a política não só se faz do lado esquerdo, e a gente, aliás, não gosta nem tanto dessa dicotomia, direita-esquerda. A gente quer mostrar outras possibilidades. Liberalismo no Brasil é altamente desconhecido, a gente não tem aplicações liberais no Brasil, nem de estudo. Nas universidades que se fala, principalmente do curso de economia, e a gente está tentando mostrar isso. Acho que há uns 5 anos o movimento liberal no Brasil cresceu muito e vai crescer muito. Então, para os políticos de Caruaru, não achem que isso é besteira, isso é loucura, porque é uma tendência política muito grande. Um exemplo disso é o Partido Novo, que vai surgir aí, que ele vem com uma força muito grande. Nesse caso, Pedro, os meninos aqui citaram vários teóricos, vão muito na teoria, né? Uhum. Então, vocês acreditam naquela antiga teoria de esquerda e direita, ou hoje isso na prática não existe mais? Eu acho que o direita e esquerda é uma forma de simplificar, generalizar, para a gente
partir para o debate, partir para a retórica, fica mais fácil você conseguir, esse pessoal é de direita, esse pessoal é de esquerda. A gente gosta muito de falar que existe um diagrama de Nolan, que ele faz uma análise do seu perfil ideológico e lhe classifica como conservador, socialista, comunista, liberal. Direita, o que a gente entende que é direita? Direita é uma que está mais voltado ao tradicional. Se a gente estudar a economia histórica, a gente vai ver que o liberalismo é a tradição lá do século XIX, XVIII. Daí em diante não é mais. E aí hoje a gente classifica a direita entre os liberais, que defendem essas teses econômicas de mercado, e também ao conservadorismo, que é aquela visão mais, digamos, tem um fundamento religioso. Então hoje a gente se divide nessas duas. Então não posso dizer que de direita é tanto um conservador ou um liberal. Então eu não gosto do termo direita e esquerda. Eu gosto de liberal, conservador, socialista, comunista. Eu gosto de classificar mais assim porque fica mais específico. Mas se me chamar de direita eu não ligo não. Mas rapaz, Wellington, tem que dar uns tapas no caminho, Wellington. Faltou tabefe mais cedo, agora não tem mais jeito. Daniel, essa questão de direita e esquerda. Eu vejo... Antes da gente entrar no... Não, tudo bem. Eu vejo assim como que a esquerda, ela é esquerda e ela se assume como esquerda. Certo? A esquerda, ela tem uma história. A esquerda, ela vem da época da Revolução Francesa, daquela época em que o representante do povo se sentava à esquerda. E tem toda essa história. Mas eu digo hoje, na prática, né? O que é a direita hoje? É tudo aquilo que não é esquerda. Se não for esquerda, então é direita. Se não concordou com os princípios do socialismo, então é classificado como direita. Liberal é de direita. Aí inventa outro termo, neoliberal, que não é um termo, é um termo muito utilizado, mas que não existe. Por exemplo, nenhum teórico neoliberal. Não existe ninguém que se assuma como neoliberal. Seria mais como usar como um artifício, um estratagema para usar no próprio debate. Seria, no caso, o que eu poderia chamar de falácia. Seria como se estivesse querendo ridicularizar o que não é daquele pensamento. Não liga para ele que ele é de direita. Mas o que é a direita? Até hoje ninguém definiu. Direita é tudo aquilo que não é esquerda. Simplificou aí, Diego. Olha, eu concordo com o Pedro, essa divisão de direita e esquerda é uma divisão muito rasa. Ela atende a alguns objetivos de discussão, mas ela não é completa. Não é correto a gente vincular a figura do liberal com a figura de quem é de direita, assim como também a gente vai encontrar muitos princípios liberais que também são defendidos pelo pessoal de esquerda. Por exemplo, a separação entre igreja e Estado é uma bandeira do liberalismo e que muitas pessoas de esquerda também defendem. O respeito às liberdades individuais é uma bandeira do liberalismo e hoje a esquerda, muita gente da esquerda defende. Então, é um pouco mais complexo do que isso. O liberalismo, eu acho que ele se situa mais no eixo central entre direita e esquerda. Não é correto a gente vincular a figura do liberal e principalmente dos libertários, que é uma vertente um pouco mais radical do liberalismo, vamos dizer assim, com o pessoal da direita, porque o pessoal da direita, ele historicamente é mais conservador. Então, aquele que defende os ideais liberais e principalmente os ideais libertários, ele não pode ser taxado ou não pode também defender conceitos conservadores, porque aí ele estaria sendo contraditório. Da mesma forma que uma pessoa que defende o socialismo e é a favor do livre mercado. A contradição seria no mesmo grau. Agora, esse grupo, como é que surgiu? Como a ideia? Como eu falei, o movimento liberal está crescendo muito no Brasil, porque no mundo ele já vem crescendo há um certo tempo. Então, a partir de 2008, mais ou menos, é criado no Brasil o Instituto Mises. Mises é o principal autor libertário internacional. Ele viveu ali década de 1920, 40... E o Benjamin Constant? Ele é um político americano, né? O Benjamin Constant, mas ele não chega a ser um teórico do liberalismo. Ele não está nessa... a fonte de onde a gente bebe, né? Ele é um político... Não, digo isso porque coincidentemente eu estava preparando uma aula que eu vou começar amanhã a lecionar, né? Na faculdade. Aí eu estava preparando uma aula exatamente sobre essa questão da Revolução Francesa e suas... né? Aí eu estava exatamente estudando o liberalismo... Vê que coincidência, eu nem sabia. Mas é o liberalismo e o Estado neutro, né? Exatamente dentro da linha do... Só para complementar, o liberalismo, ele tem uma de suas origens é na Revolução Americana, né? Inspirada pelos ideais da Revolução Francesa. E apoiado, né? Os pais fundadores dos Estados Unidos trouxeram muitos conceitos liberais importantíssimos, então tem esse vínculo, mas
o Mises, como o Pedro está falando, é um referencial mais teórico da escola austríaca. E mais atual também, né? Porque ele é contemporâneo de muitos de nós aqui. Ele é recente, é um cara que viveu ainda no século passado, viveu até 1940 é onde tem uma ebulição de ideias do pensamento econômico. Ele começa com Karl Menger, Mises, aí aparece Keynes, que hoje é o principal, não do lado liberal, mas que defende mais um estadismo. Hayek, Milton Friedman, um recente ganhador do Prêmio Nobel, década de 70 e 80. Então aí esse movimento começa a partir de 80, 90, internacionalmente a se difundir mais. No Brasil ele chega em 2008, mais ou menos, com o Instituto Mises, que se diziam que o grupo do Instituto Mises cabia dentro de uma Kombi. Hoje a gente tem em todo o Brasil grupos de estudos liberais e libertários espalhados pelos estados. Só para você ter uma ideia, no Nordeste, no Ceará, a gente tem 14 grupos de estudos liberais. Pernambuco, a gente fazia parte do Leão do Norte, que é de Recife, e a gente disse, por que não fazer o de Caruaru? Quem dos três entrou primeiro nesse? Tá, eu e Pedro, era um grupo formado por eu, Pedro, Tiago, que é Tiago Gomes, um abraço aí pra ele, se ele estiver ouvindo, mas ele vai ouvir que a gente vai gravar. E o Alisson, que participou de outra entrevista hoje de manhã também, o Alisson Figueiredo. Nós quatro, a gente se juntava Vocês pelo menos uma vez. estudaram juntos? Eu e Tiago, a gente fez economia. E eu conheci Tiago já dentro da universidade, no curso eu sou de administração, Tiago de economia, Pedro de economia. Eles estudaram juntos e eu estava sempre junto. Eu me identifiquei muito mais com o curso de economia do que com o curso de administração. Mas devia ter mudado. E o Alisson, ele saiu totalmente da regra. Ele é músico, cantor da Rua da Má Fama, e ele é o único liberal no meio dos que quando a gente chama dos esquerdistas, né? Como o Diego falou. Começou com encontros semanais que a gente se juntava para comer esfirra, tomar suco e falar sobre política. Rapaz, suco. Mas era tarde, antes da aula. A gente tinha que ir para a aula. Liberar o trabalho. Mas depois da aula. Mas depois da aula, na sexta-feira. Porque suco. Meio sem graça. É meio sem graça, né? Mas tudo bem. Mas assim, sempre tem uma cervejinha, mas essa parte aí a gente faz no informal. O formal a gente não vai colocar álcool no meio. Então a gente via que esse grupo estava cada vez mais conciso, estava cada vez mais. Ele estava muito coerente entre si. E a gente começou a chamar pessoas novas, começou a atrair pessoas novas. E, por sinal, a gente conheceu o Diego. Diego se identificou com o nosso discurso, apesar de ele ainda não se considerar, na época, ainda não se considerava liberal, né? Já considerava, mas não libertário. Explica aí, melhor. Eu pelo Facebook, por conta das minhas postagens, aí Pedro entrou em contato comigo e apresentou, né, o grupo, que tinha algumas pessoas se reunindo. A página ainda nem existia. E eu fiquei muito feliz, porque eu já acompanhava o movimento liberal no Brasil, o Instituto Liberal do Nordeste, de outros estados, e fiquei muito feliz de saber que esse movimento também tinha chegado aqui em Caruaru, que tinham pessoas interessadas e interessantes, com conhecimento na área, que não fala só isso por brincadeira, mas que tem um intuito real de contribuir para a política, não necessariamente através da atuação política, mas principalmente através da discussão de ideias. Acho que isso é a grande contribuição do liberalismo. Então vocês se juntam e ficam conversando sobre isso. A gente tenta fazer o que é que o grupo faz. Até para quem estiver interessado, quiser participar, procura a página Caruaru Livre e entre em contato. Caruaru Livre. Caruaru Livre é a página para onde a gente gera conteúdo, né? Quais são os objetivos de todos os grupos de estudo pelo Brasil afora? A gente tenta estudar essa base de pensamento liberal-libertária e quais as implicações dela na política, seja na política macroeconômica, seja na política local, que é bem o foco da gente aqui na política regional, e como é que a gente pode estudar isso e trazer esse debate. A gente acredita que hoje há uma supremacia da esquerda no debate político. Eu tenho certeza que você traz aqui analista político. Não, só tem pessoal... E sempre o discurso é mais ou menos esse. É falta de atuação do poder público. É falta do Estado fazendo aquilo. E nunca tem um pensamento na perspectiva liberal. E a gente quer trazer um equilíbrio nessas forças. A gente não pretende atuar diretamente na política, com articulações, etc. A gente quer trazer no campo das ideias. Principalmente para o jovem que está iniciando na política, para o político que queira ter um embasamento teórico, para os acadêmicos que queiram se aproximar mais. A gente quer trazer pelas ideias. A gente acredita muito nas ideias. Então, Grupo de Estudos Libertários Mandacaru. O libertários vem de liberalismo. Isso. Seria o mais extremo do liberalismo. A gente estuda o extremo
para tentar aplicar o mínimo na prática. Mas vocês são desse extremo? Porque o que é o libertário? O extremo que a gente fala, não se assustem achando que a gente vai quebrar o mundo, né? É porque a gente defende a teoria pura. O que acontece muito? Principalmente na década de 90, tentou se aproximar ali do liberalismo, falam muito que o PSDB foi um partido liberal, porque se você olhar cientificamente, bem detalhadamente, o governo FHC, ele vai ter 10% de liberalismo, né? O resto, ele continua fazendo mais do mesmo. Esses 10%, o quê? O que é que você... Ele entra com as privatizações, que tem algumas críticas técnicas, como é que foi feito o processo de privatizações, e ele tentou enxugar um pouco a máquina. Ele utilizou muito da austeridade econômica, que é o inverso do que o governo atual faz, que é desbanjar, de gastar, e a gente está vendo a conta agora. A responsabilidade fiscal. Então ele pega um pouquinho desses conceitos, que você vai ver ali no consenso de Washington, que ocorreu mais ou menos naquela época, que foi definido isso. Hoje, na América Latina, a gente pode dizer que o Chile é um país que tem uma tendência mais liberal. E a gente vê aí os resultados do Chile em termos de bem-estar social, né? E aí, nesse sentido, que o grupo da gente tenta trazer esse debate do que é liberalismo, e por isso que o libertário, porque a gente tenta ser o puro, não o liberalismo que dizem que é. A gente falando assim, liberal, porque liberalismo... Tá tudo liberado, viva a maconha, né? Às vezes chega nesse ponto, muitas vezes chega nesse ponto. Mas o que é que a gente está querendo falar? Verdade, viva as liberdades individuais. Exatamente. Essa é a grande bandeira. As liberdades individuais. A gente acredita que o ser humano ele tem capacidade de fazer escolhas próprias, sem precisar o governo tomar conta dele e dizer, não, isso você não pode escolher. Por exemplo, o governo diz, não, vou taxar muito os cigarros para evitar que as pessoas fumem. Eu vou proibir as drogas para evitar que as pessoas se viciem. Mas você não vê governo nenhum proibindo gordura trans, você não vê governo nenhum proibindo venda de automóveis de alta velocidade, porque pode causar muito acidente. Você não vê o governo proibindo bebida alcoólica, que também vicia. Quer dizer, o governo tem uma preocupação, só que, na verdade, isso a gente acredita que serve como pretexto para aumentar o seu próprio poder, para aumentar a arrecadação. O que é que a gente defende? A gente defende mais liberdades individuais. O cara quer vender sua laranjinha lá na feira, ele vender, sem o governo chegar lá e dizer, não, você tem que pagar. A gente defende que o cara possa vender Mas aí tem que pagar os tributos, né? Não paga imposto, não? O que a gente acha do imposto hoje? Só para você ter uma ideia, recentemente por um estudo feito, se deixassem de arrecadar imposto hoje no Brasil, cada família brasileira teria a mais, anualmente, R$35 mil. Com esse valor, você manteria todas as suas despesas, desde planos de saúde, alimentação, mobilidade, etc. Isso é uma realidade? Não, isso é uma coisa que a gente imagina que poderia ser ideal. Mas o que é que a gente bate na tecla? Que esses R$35 mil que a gente poderia ter, pode pelo menos ter metade, 30%, 40%. Ou seja, a carga tributária no Brasil é muito grande. Para quê? Para ter esses serviços que a gente tem, estatais. Eu não conheço uma região no Brasil que você possa se orgulhar de um serviço público. Eu não conheço. A gente estava aqui escutando mais cedo o seu programa, cada ouvinte que fala de algum problema estatal. É pela falta de gestão? Mas também é porque o Estado centralizando esses recursos, ele não consegue. A gente só consegue ter um bem-estar social quando a geração de riqueza. E essa geração de riqueza vem do indivíduo que produz, que empreende, e a tributação é um impedimento para Mas no Estado libertário, num país libertário, se fosse levar ao pé da letra, tem que ter comandante, né? Tem que alguém... Poderia ter administradores, poderia ter algum grupo que auxiliaria na gestão, e as gestões elas seriam cada vez menos centralizadas num grande poder. Elas seriam, digamos, como funcionaria uma associação de moradores, por exemplo. Ela seria mais eficiente, porém, quando você monta uma associação de moradores, é porque o Estado não está dando conta daquilo e a própria sociedade civil ela tem que se organizar para poder fazer alguma coisa. E, nesse caso, se não existisse Estado, a própria sociedade civil ela teria melhores condições de agir, elas teriam mais necessidade de agir e iria agir. Na verdade, Daniel, só para complementar a tua resposta, o
O liberalismo ele é diferente do anarquismo, né? O anarquismo é um sistema que defende a ausência completa de governo. Uma das bandeiras do liberalismo, na verdade, o liberalismo, para deixar mais claro para o ouvinte, ele tem 3 bases. A primeira é o Estado Democrático de Direito, com o império das leis, que devem ser aplicadas de forma igual para todos, independente de nenhum privilégio ou nenhuma discriminação. A segunda é a existência de uma economia de livre mercado, onde os preços são determinados pela economia, de forma totalmente livre, sem intervenção governamental. E a terceira é justamente um Estado mínimo, não a ausência de Estado. O Estado mínimo é diferente da ausência do Estado. Então, a gente vive hoje num país onde é preciso trabalhar 5 meses por ano só para pagar os impostos que o governo arrecada. E sem retorno. Sem retorno nenhum. Então, assim, a gente acredita que está na hora de o Brasil sofrer um choque libertário, um choque de liberalismo, para a gente diminuir, primeiro, os privilégios dos políticos, depois essa altíssima carga tributária que cai no ombro, principalmente das pessoas mais pobres, porque o rico ele tem dinheiro para pagar imposto. Ele tem seus advogados para lhe defender numa eventual sonegação. Mas o pobre não tem como escapar dessa carga tributária. Ele está sujeito a esses tributos, a esses impostos todo dia, toda hora. Então a gente acredita nisso, um choque de liberalismo, uma redução do Estado, sem que isso necessariamente signifique uma ausência completa de Estado ou de governo. Pois é, quer complementar? Não, acho que Dia conseguiu fazer uma simplificação básica do... Quando eu recebo aqui o pessoal do PC Não, o PCdoB está liberal demais para o dizer. Quando a gente recebe aqui PSOL, PSTU e tal, a gente sempre pede um exemplo de sociedade daquilo ali que eles defendem e não tem, né? E não existe. Por mais que, por exemplo, no socialismo a gente tenha Cuba e tal, mas fica um exemplo. Não é que seja bom ou ruim, não estou dizendo isso. Não sei. Mas eles próprios dizem que não é bem aquilo ali que se queria aplicar. No caso do liberalismo, a gente tem exemplos. Primeiro, eu queria dizer assim, que diferente do pensamento de esquerda, a gente não acredita em sociedade perfeita, em utopia. A gente acredita que na sociedade de mercado há falhas, mas há um nível de bem-estar social melhor. E existem vários países para a gente usar como parâmetro. Eu gosto muito da Holanda, mas eu vejo uma realidade diferente. Eu gosto da Austrália, porque a Austrália é um país semelhante com o Brasil, tanto geograficamente, como a história da Austrália é parecida. Foi um país colonizado também. E hoje a gente tem um bem-estar social muito grande na Austrália. E há uma liberdade econômica muito grande lá. E na América Latina a gente tem o exemplo do Chile, que desde da década de 70, 80, que começou a implementar, claro, no seu nível de liberalismo. Dentro das possibilidades. Das possibilidades. E hoje a gente está vendo os frutos desse resultado. O problema é que a gente tem na construção das retóricas por aí afora muitas falácias. Quando se fala, por exemplo, que o governo federal tirou milhares da pobreza. Aí, para uma pessoa que viveu na década de 80... 40 milhões, mais especificamente. Aí fica fácil, você viu um VT na televisão e acredita naquilo. Mas se você olhar de uma forma mais analítica, você vai ver que no mundo, muita gente saiu da pobreza. Então, ou o PT está agindo internacionalmente, ou não foi só o PT que tirou as pessoas da pobreza. Na verdade, quem está tirando as pessoas da pobreza é o crescimento econômico levado pelo desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo que tanta gente critica e que não é uma coisa tão mal como a gente sempre fala. O capitalismo é quem gera riqueza e cria produtos e serviços em abundância. Hoje a gente está numa sala aqui que há 50 anos não teria. Uma criança hoje com... Aliás, que sala, viu? Que sala, Nossos aqui. Uma criança, por exemplo, de 12 anos com um celular na mão, que é uma riqueza em abundância de conhecimento, tem mais conhecimento que um presidente na década de 80. Isso não foi nenhum governo que deu a ela, né? Conhecimento, que eu sempre digo, é educação. Uma criança com o YouTube, com o Google, com qualquer outra ferramenta de pesquisa, tem educação. Isso não foi nenhum governo que levou. Foi a sociedade produzindo, criando riqueza e levando. Então, tem que ter muito cuidado quando um governo, independente de partidos, falam que foi eles que fizeram isso ou aquilo. O governo FHC tem 10% de liberalismo. Isso assim é uma margem para a gente trabalhar. No máximo, mas olha lá.
é um governo que a gente não pode dizer que foi um governo liberal, até pela sigla do partido, que é Social Democracia. Na verdade, o Brasil nunca teve um governo liberal, nem mesmo na época dos militares, como alguns erroneamente costumam dizer. Porque planejamento central não é liberalismo. Planejamento central é o oposto do liberalismo. Tem que contar que a gente não pode confundir liberalismo, capitalismo com clientelismo corporativo. Isso, exatamente. O capitalismo, na sua essência, é diferente do capitalismo de compadres que é praticado hoje no Brasil. Hoje é inegável que o governo do PT tem uma política liberal no sentido de liberalização, de privatização de portos, de aeroportos, mas isso é muito diferente da liberalização que tem como base a livre concorrência. Mas eu posso ficar nos 10% de FHC? Vamos trabalhar aqui. E o governo Lula-Dilma tem quantos? Se você olhar o ranking de liberdade econômica, de FHC para o de Dilma, que é o atual, caiu acho que umas 10 casas no índice mundial de liberdade econômica. E vocês que são bons de número, eu não sei de número, seria o quê? De 10% aí? Eu acho que quase nada. Não, assim, é difícil a gente dizer qual é a margem de liberalismo que a gente tem. Hoje no Brasil a gente não pode dizer, a gente pode empreender, a gente pode criar... tem uma certa liberdade. Tem aí o simples, o meio. O que ainda trava é a excesso de burocracia que a gente tem. Eu estou há 2 meses, no contado, eu vou dizer contado de calendário, há 2 meses tentando abrir um negócio, uma farmácia. E a quantidade de papel que eu tive que assinar, a quantidade de... Farmácia deve ser uma burocracia... É extremamente burocrático e eu posso dizer desnecessariamente, excessivamente burocrático. Porque eu tenho que passar por órgãos federais, estaduais, municipais, além do CRF, além de Corpo de Bombeiros, além de vários outros órgãos que eu tenho que comprovar para todos eles que eu estou pagando e que eu estou licenciado. Aí eu tenho que buscar esse licenciamento. É o que Friedman fala sobre a diferença de registro e licenciamento. O cara tem um banquinho de feira, ele pode ter o governo pode fazer um registro do cara. Chega a dizer, não, você é o banco 702. Todo mundo vai saber que fulano e tal é o dono do banco 702. Se ele licencia, então o cara só pode trabalhar se ele tiver algum registro. Normalmente esse registro é pago. Essa é a diferença do registro somente de registro para o licenciamento. O que é que a gente vê hoje? Muito excesso de licenciamento e isso diminui a liberdade das pessoas trabalharem. Porque todo mundo tem que ser autorizado pelo governo, por órgãos de profissionais, por órgãos estaduais, órgãos municipais para poder trabalhar. E não tem nenhum partido... Mas não tem o PL, Partido Liberal, né? Assim? Fechou, eu acho que 97, 96... Eu estou atrasado, viu? Que foi do Roberto Campos. O Roberto Campos ele era um defensor do liberalismo, mas eu acho que 90... Após a morte dele, o PL... Não, mas desses 30 não tem o PL, não? Não. Tem o PP e o PR. Tem o PL, só que não é o mesmo PL que a gente viu no passado. É um partido liberal com o nome de liberal, mas que na verdade ele é uma sublegenda que é utilizada muito por outros partidos que eu não vou seguir citar nome. Teve o PFL também, mas está longe, está longe. Liberal. Hoje transformou ideia, mas está longe de ser um partido que realmente defende as bandeiras liberais. Só para complementar a resposta. E o PT não defende as bandeiras dos trabalhadores? Não, só para complementar a questão de liberdade econômica no governo do PT, apenas em 2 anos, 2013 para cá, o Brasil perdeu 14 posições no ranking de liberdade econômica. É um ranking que leva em consideração fatores como eficiência regulatória, abertura comercial e financeira, tamanho do Estado, no sentido de arrecadação e gastos do governo, e legislação, onde se analisa o combate à corrupção e o direito à propriedade. Aqui na América Latina, o Brasil se aproxima mais de países como Venezuela e Argentina do que de Chile e Colômbia, que são os que estão mais à frente nesse índice de liberdade econômica. Então, assim, em que pese os governos... porque houve um grande medo quando Lula assumiu o poder em 2002, algo que até mexeu muito com o dólar, com a economia, no sentido de que ele iria colocar em prática as ideias socialistas e comunistas que ele já defendeu algum dia, ou se ele ia permanecer com aquele estrutura econômica que ele herdou do FHC. É verdade que ele permaneceu, tanto como ministro da Fazenda, liberal na época, mas a verdade é que o liberalismo não funciona num sistema onde vigora o capitalismo de compadres. Então, hoje o que a gente tem no Brasil são grandes empresas, que essa é a verdadeira elite, né? Quando o PT gosta muito de jogar elite contra as massas, mas a elite são essas empresas que estão em conluio com o governo e sob uma aparente defesa das ideias liberais, eles utilizam a máquina pública, os recursos que o Estado arrecada, para
concentrar mais poder ainda no governo em determinado grupo político. Isso está longe de ser o liberalismo como ele deve ser e como ele acontece nos países que o Pedro já mencionou. A gente já falou aqui sobre a questão internacional, nacional. Eu quero vir para Caruaru. Eu conheci vocês no Facebook quando me mandaram o negócio lá defendendo o vereador ganhando R$930. Aí eu já vim acompanhando também alguns municípios que, por protesto, os vereadores reduziram o salário, né? Como é que esse debate de vocês chegou até Caruaru e a Câmara de Vereadores? A gente já ouviu falar nessa cidade, no norte do Paraná, eu acredito que teve uma cidade que teve... E tem outra, apareceu outra esses dias também. E a gente já vinha acompanhando. Como a gente vem falando, o que a gente tenta fazer é mostrar para a população que não é necessário o Estado ser tão grande, os políticos ter tantos poderes. E a nível local, que é uma preocupação muito grande do grupo da gente, do grupo de estudos, é diminuir ao máximo possível o poder desses políticos. A Câmara Legislativa é um deles. Então a gente quis fazer uma provocação com uma campanha que era só voto em vereador que se propôs a reduzir o salário dele, ou seja, a gente não está propondo à Câmara de Vereadores que crie um projeto, não, a gente está propondo uma provocação ao debate sobre a real importância de um valor tão alto de salário para um político e o tamanho de poder que esse político tem. As pessoas criticam muito e dizem, e quem danado vai querer se candidatar a vereador sem ganhar nada ou ganhando muito pouco? Eu conheço muita gente que faz trabalho comunitário, muito bem feito, e não ganham praticamente nada. Então, em outros países que existem por aí, o Brasil está começando, parece que agora a dar prova disso, é possível fazer política sem uma folha salarial tão grande. É dentro daquela ideia do Estado menor. Exato. E a gente pode ver que, como eu sou da área de administração, a gente estuda que salário, ele é um símbolo de poder. Se você dá um salário muito alto a alguém, então essa pessoa, simbolicamente, ela tem um poder muito alto. Se você dá um salário mais baixo, então essa pessoa tem um poder mais baixo. É como se estivesse dizendo, fulano senta na cadeira mais alta e ciclano senta na cadeira mais baixa. Obviamente, evidentemente, fulano tem mais poder do que ciclano. E quando a gente tenta baixar o salário nós levantamos essa discussão de baixar o salário do vereador, foi com a intenção de levantar a discussão sobre a importância de se pagar tanto a alguém que é considerado autoridade, que legalmente é considerado autoridade, porém moralmente isso é muito discutível. E não só discutir sobre o salário, mas dos privilégios em geral. Aí o vereador diz, mas rapaz, a gente é um azar mesmo. Todo mundo aí vão pegar logo no pé do vereador. A gente começou por eles, né? Mas... ainda está chegando presidente. Porque assim, a gente reconhece que a gente não pode ser ingênuo a ponto de achar que isso vai gerar uma grande economia para o município. Não, a gente sabe que o impacto no orçamento é mínimo. Mas como o Daniel e o Pedro bem colocaram, esse post se viu muito como um post provocativo, para a gente levantar essas questões de privilégio. Foi aqui nessa Câmara que o TCE, por exemplo, você sabe disso, já mandou o vereador devolver verba porque estava usando verba do gabinete para pagar telefone fixo de casa. Estava usando verba de gabinete para pagar combustível do carro particular. A gente teve um movimento agora que até o vereador Marcelo Gomes se manifestou contra, no sentido da prefeitura ter que colocar um camarote no São João para os vereadores. Então, assim, são privilégios que, poxa, a gente vê o país passar por uma crise econômica e política gravíssima. É exigido o tempo todo do cidadão paciência, economia, gaste menos. Ele sofre na carne, na pele isso. E o que é que a gente vê partindo por parte dos políticos? Quantos ministérios a Dilma diminuiu? Quantas secretarias Queiroz está pensando em diminuir e enxutar? Como é que andam os cargos comissionados que são tratados como moeda de troca na política? Então, o objetivo principal é levantar essa discussão e a gente ficou muito feliz com a repercussão, porque a gente vê que isso é uma vontade da população. O brasileiro, ele não aguenta mais sustentar uma classe política que devolve muito pouco para a população e recebe tantos privilégios. Para a gente fechar o bloco, apareceu algum abençoado dizendo, eu vou me candidatar? Apareceu. Eu não me lembro dos nomes, mas assim,
em páginas, na própria página da gente apareceu o nome de Jajá, não sei se foi uma provocação ou se foi, mas ele colocou lá? Ele colocou, não me lembro, em alguma dos compartilhamentos. Mas, na verdade, são pré-candidatos. Nenhum aqui esteja atuante nenhum. Ainda nenhum. Só pré-candidato que... Já que está inotado. Severino, acho que é filiado ao Severino, né? É Severino Melo. Ele não quer ganhar 930 não, ele não quer ganhar nada. Até porque ele já ganha um salário bom da Polícia Federal, que ele é... Eu não conheço bem ele, não. 2h34, intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o Grupo de Estudos Libertários Mandacaru. Até já. Cultura Entrevista. Oferecimento SISMUC Regional. Trabalho e luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região Agreste Central de Pernambuco. Rua Deputado Souto Filho, Maurício de Nassau. Livraria Lisier. Sua nova opção em livraria por trás do Colégio Diocesano. A Pequena de Ouro. Desde 1951 em Caruaru. Você conhece, você confia. Sintracom, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil de Caruaru, Rua Afonso Celso, 25, bairro São Francisco, 3721-1670, Caruaru. BCNE Contabilidade, tranquilidade, redução de custos, rapidez e eficiência para a sua empresa. Rua Floriano Peixoto, 90, terceiro andar, fone 3721-9717, Caruaru. E Casa Nova Construção. As ofertas urgentes da Casa Nova informam que tem preços imperdíveis para você em Caruaru e Santa Cruz. Rádio Cultura. Rádio do jeito que você gosta. SISMUC Regional. Sindicato dos Servidores Municipais de Caruaru e região Agreste Central de Pernambuco. A diretoria e o presidente do SISMUC, Eduardo Mendonça, trabalham diuturnamente para garantir os direitos individuais e coletivos de seus associados, dispondo de uma estrutura moderna para atender aos servidores, associados e seus dependentes, com assistência médica odontológica, oftalmológica e jurídica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. SISMUC Regional, trabalho e luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região Agreste Central de Pernambuco. Rua Deputado Souto Filho, 164, bairro Maurício de Nassau. Fone 3721-7743, Caruaru. Pequena de Ouro em Caruaru é uma referência em presentes, pulseiras, anéis, brincos, correntes, alianças e as melhores marcas em relógios com ótimos modelos. Tradição, requinte, bom gosto, tudo em um só lugar. A Pequena de Ouro, desde 1951, eternamente presente. ICNE Contabilidade oferece prestação de serviços para atender às necessidades de pequenas, médias e grandes empresas nas áreas contábil, fisco tributário, recursos humanos e planejamento tributário. ICNE Contabilidade proporciona tranquilidade, redução de custos, rapidez e eficiência para a sua empresa. ICNE Contabilidade. Acesse bcne.com.br. Rua Floriano Peixoto 90, terceiro andar. Fone 3721-9717, Caruaru. Interrompemos a programação para informar que as ofertas urgentes da Casa Nova Construção estão imperdíveis. Confira. Bacia de vidro a partir de R$ 8,90 à vista. Porcelanato polido retificado R$ 42,98 metro quadrado à vista. Toda loja com preço de etiqueta em até 10 vezes nos cartões. Piso marmorizado extra R$ 13,98 metro quadrado à vista. Toda linha de LED Philips com preços especiais. Fique atento e aproveite as ofertas urgentes Casa Nova Construção em Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe. Pegue, fale, mande foto, você interage como quer. WhatsApp Cultura 981091130. Participação do jeito que você gosta. Cultura Entrevista tem a participação popular. Você entra ao vivo por telefone através dos números 3721-3722 ou 3723-1130. Você pode participar pelo SMS. Envie sua mensagem para o número 9299-9413. Pela internet, acesse www.radiocultura1130.com.br. Clique no link Perguntas, preenche e mande pra gente. Colabore com sua pergunta, comentário ou depoimento sobre o tema do dia. Cultura Entrevista é interatividade no ar. Cultura Entrevista, discutindo os assuntos que a cidade comenta para tornar nossa sociedade cada vez mais transparente.
Estamos de volta, 2 horas e 39 minutos, 2h39, no programa de hoje, com o Grupo de Estudos Libertários Mandacaru. E o Mandacaru vem de onde? O Libertários vem de... O Mandacaru vem de quê? O Daquela banda é Flor do Mandacaru. Pode ser também, não sei como foi a fundamentação deles. Mas o Mandacaru é uma planta que resiste a todas as hostilidades da natureza do Agreste Meridional. E a liberdade também. Ela tenta a resistir. Nos Estados Unidos existe uma frase que é não pise em mim, e eles usam um ícone de uma cascavel. E a gente usou o Mandacaru, que é não aperte em mim. Quem é louco de apertar num Mandacaru. E por ele resistir a todas essas hostilidades que existem. 2h40, vamos para o telefone. Boa tarde. Boa tarde, meu caro radialista e jovem entrevistados. Quem fala? O Índio Agagiani. Por não, Índio? Se esses 3 jovens me apoiar, eu sou pré-candidato para ganhar R$1.000 por mês. Olha. Agora, eu vi um dos jovens falando aí de Fernando Henrique Cardoso, que hoje a crise está porque o Fernando Henrique privatizou o Vale do Rio Doce. Mas esse jovem, acho que não foi nascido aí na época do governo, da ditadura do governo Figueiredo, que João Avelange, ex-presidente da FIFA, que trazia a Copa para o Brasil. E Figueiredo disse: João, o Nordeste morrendo de fome e sede, e Rio de Janeiro acabando de bandagem, eu não sou doido de trazer a Copa para o Brasil, não. O que eu quero dizer é que o governo civil da esquerda, que é o governo do PT, trouxe uma Copa para o Brasil. Hoje nós estamos pagando muito caro por isso. E o pior, o PT não cobrou imposto da FIFA. A gente para comprar um quilo de sal e um fósforo, nós pagamos imposto. E a FIFA não pagou. A esquerda não fez isso com o povo brasileiro. Boa tarde e bom trabalho. Um abraço. Obrigado, Índio Agagiani. 2h41, boa tarde. Boa tarde, esse menino. Diz essa menina. Boa tarde para o menino que está aí. Olha, eu fico invocada quando as pessoas chegam aí, falando em qualquer rádio ou televisão, que no Brasil não tem negócio que é liberdade, não é um projeto democrático. Eu acho que o brasileiro não tem mais nem liberdade. Eles já são libertinados. Porque aqui tudo que a pessoa quer fazer, faz. Diz o que quer, faz o que quer, entendeu? E também, aqui é um país democrático, a democracia aqui também virou uma anarquia, entendeu? É tão democrático que o pessoal não entende e vira anarquia. Porque bem tem as leis. Ele falou aí que o motorista anda bêbado. O motorista anda bêbado, o judiciário, a policial pode até prender, o judiciário solta. O governo não tem autoridade, não é um governo, entendeu? Que tem autoridade, não tem autonomia total, porque eu mesmo não queria ser presidente da República para dizer isso aqui é pedra e ia dizer isso aqui é pau. Tinha que fazer o que eu quisesse, entendeu? Agora tem uma democracia que todo mundo fala o que quer. Aí vem dizer que não tem democracia, o pessoal faz o que quer, libertinagem tem demais e são anarquistas mesmo os brasileiros. Tchau, Vicente. Um abraço a essa menina, obrigado pela participação. 2h42, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Pedro. Diz aí, Pedro. Olha, eu acredito justamente no liberalismo, mas a gente tem que ver que o problema do Brasil é de educação. Nunca vi nenhum país do mundo sair de crise e se estabelecer mundialmente se não investir em educação. Aqui não, aqui para você paga 2 vezes, 2 impostos. Se você quer educação, você tem que botar seu filho numa escola particular, 2 impostos para a saúde, se quiser saúde tem que ter um plano de saúde, segurança e tudo mais. Agora, quando se investe em educação, aí muda a mentalidade do povo. O país começa a sair justamente dessas mazelas que tem, né? Então, eu não acredito no Brasil politicamente e acho que o povo brasileiro, 70% a 80% é analfabeto político por falta de investimento em educação. E o governo colabora muito bem para essa alienação. Obrigado. Um abraço, Pedro. Obrigado pela participação. Eu acho interessante essa fala do Pedro aqui com relação à carga tributária. Porque, Pedro, foi-se o tempo em que se pagava 2 vezes, agora são 3. Eu digo isso porque eu passei recentemente por uma questão de saúde e você paga o imposto para ter a saúde que não tem, você paga o plano, só que o médico não atende mais pelo plano, não. Você tem que pagar particular. E quando paga particular, paga imposto também. Não, então são 3, 4 vezes agora.
Quem dera, Pedro, fossem 2 vezes apenas. Uma coisa que a gente prega com a diminuição da carga tributária e também da burocracia, da regulamentação, é exatamente reforçar a concorrência. Quer dizer, se existissem mais hospitais, facilitassem para a entrada de hospitais, porque a gente vive num clientelismo mesmo. Só abre quem é o amigo do rei. Então, se tivéssemos mais hospitais, teriam concorrência, e concorrência baixa os preços. 2h44, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Aldair. Diga aí, Aldair. Eu queria perguntar ao docente sobre liberalismo, se Fernando Henrique, professor universitário e sociólogo Fernando Henrique, é ícone nessa ciência, nessa forma de política. Ok, Aldair, obrigado pela participação. A gente já comentou aqui que o governo FHC, viu, Aldair? Ele perguntou de professor? Ele estava que é um ícone do liberalismo. Que FHC é não é. De forma alguma, ele mesmo se intitula como uma pessoa de esquerda, ele diz isso abertamente. Até o próprio Lula disse que ele era de esquerda, que o Fernando Henrique era de esquerda. Na internet. Ele é um social-democrata, Aldair. Social-democrata ainda não é um liberal de essência. Olha, Nininha acha que já tá liberal demais, que já tá libertinagem. E esses meninos, né, Nininha? Ainda estão defendendo mais liberdade. E ela fala muito bem que realmente no Brasil a gente vive em uma situação que todo mundo acha que pode fazer o que quiser. Isso é libertinagem. O que a gente defende é liberdade. Liberdade é você poder fazer o que você tem vontade sem atrapalhar a liberdade dos outros. É Sodoma e Gomorra, viu, Nininha? Se deixar. É o PNA, princípio da não agressão. Você pode fazer o que você quiser, desde que não agrida o seu parceiro, o seu vizinho. Isso, e o liberalismo não prevê a extinção do Estado de Direito. Pelo contrário, o Estado de Direito, o respeito às leis, às instituições democráticas, faz parte da essência do liberalismo. Na verdade, as instituições políticas que nós temos hoje, o próprio Estado de Direito surgiu em contextos liberais. O Índio Agagiani disse o seguinte, falou da questão da Copa, né? Da Copa que a gente estava falando aqui em off, que é uma política que o governo federal atual escolheu para ter um crescimento econômico, ou seja, expansão econômica por meio dos gastos públicos. Então para construir uma Copa do Mundo, você precisa de uma indústria que vai fazer um campo, que vai precisar de cimento, aquele cimento vai empregar tantos trabalhadores, etc, etc. A tese do Bolsa Família, né? Você dá aquele dinheiro e aquele dinheiro volta para a economia. É uma tese que existe um economista, quem começa a difundir essas teses, que é o Keynes, mas ela é muito conhecida por ela ser de curto prazo. No longo prazo começa a ter o resultado dessa farra fiscal, desse gasto do governo. É que nem uma casa, como acredito, como é o nome do que fez a pergunta? Índio Agagiani. Índio Agagiani, com certeza ele sabe, administrando na casa dele, que se ele gasta demais... Não sei se ele é uma casa ou uma oca, né? Seja lá o que for. Se ele gasta demais, uma hora a conta vem. E a conta do Brasil veio agora, 2014, 2015. Pronto. Aí o Pedro que disse que educação que resolve essa parada aí. Eu concordo com o Pedro. Agora a gente precisa levar em consideração que a educação hoje no Brasil, ela tem uma vertente socialista muito forte. A gente tem um grande número de professores que estão em salas de aula doutrinando as crianças, os jovens, e estão difundindo essa ideia de que o governo vai ser o grande salvador, de que vai surgir um político que vai resolver todos os problemas do país. Então, Pedro, eu concordo com você. Agora a gente precisa de uma educação imparcial, de uma educação de qualidade, de uma educação que tenha bases científicas e não de uma educação que propague uma ideologia que está fadada ao fracasso. E só para lembrar, os 5 países que a gente citou aqui que têm maiores liberdade econômica são justamente os países que têm os melhores índices de educação mundial. Então, o Chile, por exemplo, ele tem um índice muito próximo de 0 de analfabetismo. Que pena, tinha tanta mensagem aqui, descarregou. Vê se você consegue, Barbosa, por gentileza, dar um jeito aqui no nosso WhatsApp. Urbano aqui no Facebook, no modelo capitalista em vigor, a sociedade se divide em quem manda, quem sobrevive, quem obedece. 51% da riqueza do mundo pertence a 2% da população. E o comunismo é uma bela poesia para quem está fora do poder, pois na prática, no poder,
criou a ditadura do fuzilamento. Stalin, Fidel, Chávez e outros demônios. O professor Urbano mandou aqui a mensagem. O que ele fala aí realmente tem sentido. Se você observar a economia hoje é quem manda. Mas se você olhar, ela não é capitalista, muito menos liberal. Ela é o que a gente gosta de chamar, para dar uma nomenclatura, de capitalismo de Estado. É o Estado que está no comando da economia. É ele que escolhe as empresas que vão se beneficiar. É ele que escolhe como a economia vai ser direcionada. Isso não é capitalismo. Capitalismo é a livre iniciativa dos indivíduos, a livre concorrência, o mercado competitivo. Isso é bem diferente do que hoje a gente tem, principalmente no Brasil. E a questão da desigualdade é uma coisa que tem que ser observada com bastante atenção. Porque a desigualdade por si só não fala nada. O Canadá é um país altamente desigual, mas qual é o nível de qualidade de vida lá? Os Estados Unidos também. A Nigéria é um país que tem um nível de igualdade muito alto, mas é melhor ser desigual na riqueza do que ser igual na pobreza. Então isso precisa ser analisado com muita atenção e sempre levando em consideração outros indicativos. Porque é verdade, a riqueza ela tende a se concentrar, mas é graças ao capitalismo, ao liberalismo, que a gente não tem mais classe social, a gente tem status. Hoje, o mais rico do mundo, amanhã ele pode quebrar, pode não ser mais o mais rico do mundo. E hoje, um jovem que começou sua empresa de tecnologia numa garagem, amanhã pode se transformar na pessoa mais rica do mundo. Isso é a beleza do sistema capitalista, que só pode ser efetivada no contexto liberal. A gente fala de muito livre mercado, e somente no livre mercado é que a gente vai ver, como o Diego já acabou de falar, é uma diminuição, não uma diminuição da desigualdade, mas sim um enriquecimento da pobreza. Os pobres vão ficar cada vez mais ricos. A gente chega nos Estados Unidos, um pobre, uma pessoa que é considerada pobre, lá, abaixo da linha de pobreza, ela tem casa própria, carro na garagem, e os filhos estudam em escolas razoáveis. Olhe lá quando um vai estudar em escola pública. É muito raro acontecer, mas pobreza lá é diferente de pobreza aqui. Aqui a gente nivela a pobreza por baixo. Por miséria. Aqui pobreza não, o cara só é pobre quando não tem o que comer. Lá não, lá o cara já é considerado pobre se ele não tiver um carro na garagem. Eu prefiro viver num país desigual como os Estados Unidos do que viver num país igual como Cuba. E faça feito Lobão, meu filho, se mude. Imagina os Estados Unidos. E só em um estudo que eu li, mas eu não lembro a data, mas é do início, no final da década passada, que fala que mais de quase 100%, não chega a ser 100%, mas 90 e poucos por cento tem acesso à saúde. Isso mesmo, toda a saúde sendo privada. Quer dizer, é uma dimensão muito grande que a gente não tem noção do que é. A gente está acostumado a viver aqui e fica se imaginando como seria em outro lugar que tem que pagar para ver um médico, enquanto aqui a gente tem hospital público. Só que o hospital público sucateado, gratuito, é muito pior do que eu ter que pagar por um hospital de excelente qualidade. Diante do que tem hoje de opção, né? Diego votou em Aécio, né? Sim. Todo mundo aqui, você... Votei. Sim, segundo turno. E no primeiro? Primeiro turno eu votei em Marina Silva. Votei nele. No primeiro e no segundo. Pronto, então já que... Pronto, eu vou perguntar por que você votou em Aécio, tendo essas ideias liberais. É o menos ruim, né? A gente vai, infelizmente, na política, a gente tem que... No menos ruim. Não é uma coisa bonita de se dizer, mas assim, a gente tem... A política a agenda que o PSDB apresentou na campanha, diferente do governo que venceu, do partido que venceu, era de enfrentamento a crise que já era se esperado vir. Dilma não está enfrentando? Mas na campanha ela não anunciou. Na campanha ela não anunciou. Inclusive, muita gente, eu votei no PSDB... A crítica é essa, que ela disse uma coisa e fez outra. Muita gente no PSDB, que votou no PSDB foi criticada, você vai votar por gente que vai mexer vai privatizar... Na previdência pública, etc, etc. E o governo federal sabia que ia ter que fazer isso se ele quisesse se sustentar. Eu preferi votar num pessimista, Aécio, como foi taxado na época, do que ter votado no estelionatária, que foi o que Dilma fez com a nação. Marina, a bichinha, disse a verdade todinha. Agora lembrando que assim, o grupo eu votei por ideologia, porque eu acredito que também a parte ela tem a ideia da sustentabilidade. Eu sou também eu sou muito voltado para a área de sustentabilidade, e pelo discurso dela e também pelo discurso de empreendedorismo que ela deu na Endeavor, logo antes das eleições, me deu estímulo para votar nela. Eu votei nela no primeiro turno e no segundo turno ainda estava na dúvida até ela anunciar o apoio. Então,
Eu votei no Aécio mais por causa da própria Marina mesmo. Você é marineiro, né? Não, mais ou menos. Eu gosto muito das ideias dela, apesar dela ainda ser um pouco de socialista, bastante socialista. Mas a gente não tem opção de liberal no Brasil. O grupo de estudos, ele não é um grupo de... É bom sempre lembrar... Aquele rapaz do bigode, Fidelis, não. Ele defendeu as pautas liberais, né? Mas bem econômica no sentido da liberdade individual, ele foi totalmente inverso, né? Ele foi conservador. Ele baseou muito em fundamento religioso. Não é liberalismo. Agora, você falou do Partido Novo, né? O Partido Novo realmente, ele tem uma agenda, ele se declara um partido liberal, que tem o interesse de trazer as políticas liberais para a economia brasileira. Ele está em processo no STE, eu acredito que foi ontem ou foi hoje, né, sai a liberação, acredito que vai sair nos próximos dias, eu acredito que na próxima eleição, não para municipais, mas a nível federal, ele já chega com candidatura. E para os analistas políticos de Caruaru, não fiquem só se enganando com o que está acontecendo na atualidade. O Partido Novo hoje tem mais seguidores no Facebook que o próprio PT. Então é um partido que vem com muita força. Se acha que essa conversa da gente aqui de liberalismo, de não sei o que, é uma coisa muito superficial, de uma hora para outra o cenário eleitoral, inclusive municipal, pode mudar bastante. Passando um pouquinho, desculpa ela interromper, mas passando um pouquinho mais para o grupo de estudos, o grupo de estudos ele não tem um posicionamento partidário. Certo? A gente não está coligado a nenhum partido, nós não temos alguns colegas que são filiados e cada um tem uma liberdade de escolher a quem... Até porque isso é individual. Tem que ter liberdade, né? No meu caso, por exemplo, eu não tenho partido nenhum, eu nem concordo tanto com o Novo. Já Pedro, ele já simpatiza com o Novo. Temos outros que não simpatizam com, já temos filiados ao PSDB. Quer dizer, a gente tem pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, ao mesmo tempo que comungam de ideias liberais. Deixa eu botar um petista aqui a mensagem do petista, para ver se eu estou vendo se eu abrir o WhatsApp. Meu amigo, esse negócio aqui está complicado. Vamos lá. Boa tarde, Hélio, convidados e ouvintes. Queria saber o que esses rapazes fazem de fato para melhorar a vida das pessoas, por uma sociedade mais justa e igual. Eu empreendo. Eu vendo medicamentos pelo preço justo, não exploro meus clientes e eu tento conscientizar as pessoas o tempo todo que elas são livres de escolha. Isso é uma das coisas que eu faço na minha vida privada, é uma das coisas que eu faço todos os dias e faço questão de divulgar isso. Bom, eu sou advogado e professor, acho que são profissões que falam por si próprias, né? A gente trabalha com justiça o tempo todo. Ontem, inclusive, foi o dia do advogado, né? Então, foi um dia que serve de reflexão para a gente que está na labuta aí diária, para levar um pouco mais de justiça para todos. E também temos o nosso trabalho enquanto cidadão. A gente está aqui, enquanto grupo de estudos, divulgando as ideias liberais. Então tá isso. Eu acho que isso é muito mais importante do que ter um cargo lá na prefeitura, tá mamando do governo e achar que está ajudando a população, porque faz isso. Fazer caridade com o dinheiro dos outros é fácil, né? Só a gente tá aqui já demonstra que a gente tá preocupado, né? Um abraço para Diego, que conheci na Divergência, mas nos tornamos amigos quando encontramos nossas convergências. Tá um poeta, o Bernardo Filho, né? Abraço, Bernardo. Sempre bom conversar com você. 1% dos mais ricos vai possuir mais do que o resto do mundo. O mercado controla tudo? O mercado se regula. Ele não controla, porque não tem, como o poder descentralizado, a decisão é tomada por cada um como indivíduo, não tem como concentrar uma decisão. Então o mercado ele vai se regular. Eu abro um cachorro-quente, você abre uma barraquinha de cachorro-quente, o melhor cachorro-quente vai vencer. Se você não melhorar o seu cachorro-quente ou você não optar por outra coisa que você sabe fazer melhor, então a sua tendência é perder para mim. Na verdade, Daniel, o mercado ele tem um grande patrão, que é o cliente. O cliente ele escolhe onde ele vai gastar. Então, à medida que ele escolhe para quem ele vai dar o dinheiro, ele está, ao mesmo tempo, dando sucesso para o empreendedor e provocando a falência de outro. Então, o grande regulador, o grande patrão do mercado se chama cliente e indivíduo. Existe marxismo cultural? A gente está perguntando. Com certeza. E assim, muita gente fala, isso é um marxismo cultural. A gente defende que o marxismo tem a liberdade para se promover também. Esse deve ser professor, porque ele botou, existe marxismo cultural aí? Sim. Se existe, pode-se afirmar que nos intelectuais brasileiros, Olavo de Carvalho é a maior referência no tema? Assim, se fala muito em Olavo de Carvalho porque ele é muito midiático.
Mas eu não, até por ele ser muito conservador, eu não estudo muito a linha dele, e como pessoa acho o tom dele um pouco ruim para debate. Mas o marxismo cultural existe do mesmo jeito que a gente quer fazer um liberalismo cultural, porque a gente acredita muito nisso, é nas ideias que a gente muda as coisas. E o marxismo, principalmente quem for mais afinado em ler, existe um autor chamado Gramsci, que é o principal teórico desse fator cultural para difundir as ideias. Ele mesmo assume que é pelo meio da cultura que pode modificar as ideias. E a gente também tem um autor brasileiro, Paulo Freire, que também fala muito sobre ele é a pedagogia do oprimido, que é a base pedagógica das escolas públicas, é Paulo Freire, que é esquerdista assumido, que é marxista assumido. Então, não tem dúvida. É boa a pergunta do professor, porque muita gente confunde, né? Acha que liberal é aquele cara que defende Jair Bolsonaro, é o cara que defende Olavo de Carvalho. Mas não, o liberal ele está longe desse ponto conservador. O liberal não é conservador por natureza. O liberal defende as liberdades individuais em primeiro lugar. Para o liberal, a menor minoria do mundo chama-se indivíduo. Então ele tem que ser respeitado. Então esses discursos radicais, muito conservadores, não combinam com a ideologia liberal. Bem, tocou ali o relógio, quer dizer que eu tenho que encerrar urgentemente. Quero agradecer ao Hélito, que acabou chegando aqui na reta final, acompanhando o programa dos estúdios da Rádio Cultura. Diego, boa tarde e volte sempre aqui ao programa. Boa tarde, Hélio. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Já está sócio, viu? Ô, Barbosa, eu não sei se eu vou ter que pagar ou receber cachê. Tem que ver essa negociação aí. É sempre uma alegria estar aqui no seu programa. Agradeço sempre as oportunidades, a oportunidade dada nesse grupo. Eu quero dizer que Confúcio tem uma frase que diz que é melhor acender uma vela do que praguejar contra a escuridão. E o objetivo do nosso grupo é acender essa vela aí para tentar iluminar algumas mentes, convidar para o diálogo, para o debate. E você, ao conceder o espaço aqui no seu programa, está permitindo um espaço para essa vela brilhar. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Daniel, boa tarde. Boa tarde, agradeço também o convite. Queria mandar um abraço aí para todo o restante do grupo, que certamente está nos ouvindo também, para nossas famílias também, nossos familiares. E também gostaria de dizer uma frase que eu acho interessante, que é do filósofo Herbert Spencer, que ele diz que se você não acredita que o ser humano é capaz de se autogovernar, como você pode atribuir a responsabilidade de governar milhões? Pedro, obrigado, boa tarde. Obrigado, Hélio, obrigado aos ouvintes da rádio e agradeço à imprensa por estar trazendo essa nova perspectiva de análise política para Caruaru. E deixar só um lembrete, o pessoal curtir a nossa página lá no Facebook, Caruaru Livre. Fiquem inteirados lá das nossas atualizações e quem quiser mandar mensagem, contato, a gente está à disposição. 3 horas em ponto, amanhã tem mais. Vem aí Vasconcelos Lima e a Tarde Livre. Cultura Entrevista. Oferecimento Sismuc Regional. Trabalho e luta em prol dos servidores.